A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais uma pré-aula da Escola Dominical. Eu sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui semanalmente para juntos prepararmos a aula da semana. Lembrando a vocês que temos as pré-aulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito. Dê like, clica no joinha e deixe o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Fale para nós de onde você nos assiste. Enfim, dá uma olhadinha aqui na descrição. Existem formas de você ajudar este canal a continuar no ar. Siga o nosso Instagram, @DenisPereiraOficial. Lá você vai encontrar as nossas viagens, trechos de mensagens. Estamos na estrada, à disposição da sua igreja, do seu departamento, inclusive. Esse final de semana, dia 3 e 4, estaremos em Adrianópolis, no Paraná, ministrando a palavra de Deus aos adolescentes daquela igreja. Estamos à disposição dos irmãos, o meu número de WhatsApp está aqui na descrição também. Bora para a aula dessa semana? Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Os Mártires é o título da lição 5 na classe dos juvenis. Já pegou sua revista? Pega aí sua revista para nós olharmos aquilo que está sendo nos ensinado nessa lição. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, tá? Então, o que são os mártires? Já abreviando aqui as coisas, enfim, eles têm estas duas características, tá? Os mártires, duas características, tá? Perseguidos e mortos por amor à palavra e por amor do testemunho que deram, tá? Guarda essa informação, que ela é importante para a gente. A leitura bíblica em classe está aí na tela. A gente não faz essa leitura bíblica exatamente para não ficar muito longo o vídeo, tá? E essa informação aqui, ó, dessa parte conectada com Deus. A vida cristã requer de nós radicalidade e compromisso. A vida cristã requer de nós radicalidade e compromisso. Servir a Deus significa estar disposto a padecer por Ele, se preciso. Tem um texto aqui, ó, de 2 Pedro. E todos que quiserem sofrerão perseguições. Quer ver? Deixa a gente olhar aqui. Esse texto de Pedro não. Mas Pedro fala algo assim também. 2 Timóteo 3:12. E na verdade, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, por quê? Exatamente por causa dessa radicalidade do Evangelho. O Evangelho é radical. O Evangelho é um chamado para uma nova vida. O Evangelho é um chamado para uma conversão, ou seja, abandonar a velha vida para viver uma nova vida. Deixar o velho homem para trás para viver, se tornar um novo homem em Cristo Jesus. Quem agora está em Cristo, nova criatura João 3:3. É importante que você nasça de novo. Se não nascer de novo, não pode herdar o reino dos céus. Então, há uma radicalidade muito séria no Evangelho. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tá? Então, vale sempre frisar aí aos adolescentes, aí na sala de aula, que hoje em dia eles estão sendo bombardeados com pregações e com um falso evangelho muito fácil, muito light, onde não há radicalidade, não há compromisso, não há renúncia, não há nada. Este não é o evangelho de Cristo, tá? Muito bem, vamos lá. Quem são os mártires? A palavra mártir significa testemunha, é a mesma palavra que está lá em Atos 1:8. E ser-me-eis testemunhas, alguém disposto a sofrer e mesmo se for necessário morrer por causa de Cristo Jesus. Os mártires preferem perder as suas vidas do que negar o seu Senhor. Foi o que aconteceu lá com Estevão.
Deixa eu olhar aqui esse portal Portas Abertas para ver como é que está essa questão da perseguição hoje no mundo. Portas Abertas, dá uma olhada aí nessa lista, ó. Portal Portas Abertas, tá? Mais de 4.900 cristãos mortos por causa da fé, mais de 4.100 cristãos presos sem julgamento, mais de 42.800 cristãos abusados física e psicologicamente. Tudo isso aonde? No Afeganistão. Tá? Então aqui tem muitas informações aí sobre as nações perseguidas, sobre, enfim, tem muitas informações aqui. Eles têm, por exemplo, a lista mundial da perseguição em 2024. Conheça os 50 países onde cristãos são mais perseguidos por causa da sua fé em Cristo Jesus, tá? Então você tem aqui, ó, a Coreia do Norte já há uns 15 anos, ela ocupa o primeiro lugar. Coreia do Norte, depois vem Somália, Líbia, Eritreia, Iêmen e por aí vai, tá? Então aqui a gente tem uma lista bem interessante para a gente entender um pouco mais sobre essa questão da perseguição aos cristãos hoje, tá? O martírio de Israel e da igreja. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento revelam histórias de martírios e tentativas de extermínio do povo de Deus. Inclusive, ao longo da história da igreja, há registros escritos por meio do sangue dos mártires que deram suas vidas pela causa do Evangelho. Tá? Há até uma expressão bem antiga que dizia que o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Porque quanto mais eles morriam, mais cristãos eram agregados aí à fé. Nas Escrituras, podemos encontrar uma lista de sofrimento que eles passaram por causa da fé. Foram apedrejados, cortados ao meio, mortos à espada, tiveram fome, passaram frio, sofreram escárnios, cadeias, açoites e prisões. Mas eles foram aprovados pelo próprio Deus, legitimados por ele como heróis da fé, homens dos quais o mundo não era digno. Tá? Então, o que chama a atenção na história dos mártires é que em nenhum momento, e isso aqui para mim é muito interessante, em nenhum momento, primeiro, o mártir em nenhum momento ele ora por vingança, ele quer se vingar daqueles que o perseguem, tá? Isso não combina, pelo contrário, Jesus nos ensinou a orar pelos que nos perseguem. Nós precisamos tomar cuidado para não pisotearmos aqueles que Jesus nos chamou para ganhar, aqueles que Jesus nos chamou para conquistar para ele, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Então o mártir, ele é uma pessoa que o desejo dele é a salvação das almas, inclusive daqueles que os perseguem, tá? Nós temos aí uma lista dentro do Antigo Testamento de situações em que houve ali um martírio do povo de Deus, e aqui a gente tem ameaças contra a igreja de Cristo, tá? A gente tem aqui, ó, começando lá no Egito, depois no Império Persa, com Amã tentando matar todos os judeus, quando eles foram livres através da rainha Esther, guerras contra Israel, diversas guerras eles enfrentaram, o infanticídio de Herodes, tentando matar, procurando matar todos os bebês, tentando matar Jesus, e depois as tramas contra o próprio Jesus, tá? Aí nós temos ameaças contra a igreja de Cristo, que Jesus já avisou que nós seríamos perseguidos, tá? Então eu mostrei aqui, tem essa lista aqui, ó, coloca aí depois, Portas Abertas, e você vai ver que não é fácil, tá? Então nós temos a morte de Estevão e de Tiago, cristãos mortos nas arenas de Roma, tá? Um livro muito interessante para ler, para os professores lerem e para compartilhar ali com os adolescentes, Os Mártires do Coliseu, os Mártires do Coliseu e os Mártires as Catacumbas de Roma. Coloca aí, Os Mártires do Coliseu e as Catacumbas de Roma.
São livros extraordinários e mostram como cristãos aos milhares foram mortos, tá, por causa do evangelho nas arenas de Roma. Tem o Holocausto, que foi a perseguição aos judeus, onde mais de 6 milhões de judeus foram mortos, não é? E a igreja perseguida na atualidade, que eu estou mostrando aqui desde o começo, alguns países onde a igreja é perseguida hoje. A maioria desses países estão no Oriente Médio, estão na América também, mas nós temos aqui próximo a nós, por exemplo, Colômbia, tá? Colômbia é um lugar, é um país considerado cristão, a maioria da população é considerada cristã. No entanto, líderes religiosos são assediados, extorquidos e assassinados em disputa por território entre guerrilhas armadas, tá? E por aí vai. Então, líderes religiosos cristãos que defendem direitos humanos e tal, estão na mira aí de grupos armados na Colômbia, aqui perto, tá? E podemos dizer que a igreja está sendo perseguida aqui no Brasil também. No entanto, lembra que eu falei lá no começo, o mártir, ele é identificado pelo seu amor a Cristo, pelo amor à palavra, né? Então ele é perseguido porque defende a palavra de Deus, tá? A gente no Brasil, a gente vive hoje um ambiente muito polarizado por causa da política, então muita perseguição que se faz hoje contra a igreja, ele vem desse ajuntamento da igreja com a política, que está completamente polarizada. E também tem muito crente chato, né? Então tem gente, estão me perseguindo, porque a pessoa é chata, é insuportável, né? Mas enfim, a igreja está vivendo dias em que está sendo atacada assim. Muito bem. Procure se informar, então dá uma olhada nesse portal Portas Abertas, que tem muita informação aí. Os mártires do Apocalipse. Os mártires do Apocalipse são aqueles que se converterão a Cristo durante o período da grande tribulação e morrerão por causa de sua fé, tá? O mártir, ele tem uma característica muito interessante, que é, ele não ora por vingança, e o desejo dele também não é que Deus puna os seus inimigos. Não. A oração do mártir, a oração da igreja perseguida é que Deus dê a eles graça para permanecerem fiéis até o arrebatamento ou até a morte, tá? Então a oração é por graça e coragem para não negarem o nome de Cristo, senão ele não será um mártir, né? Então o mártir, ele não nega Jesus, e por isso ele pede a Deus graça e força para permanecer confiando no Senhor. Após o arrebatamento da igreja, judeus e não judeus vão aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Eles rejeitarão a marca da besta, ao anticristo, e não se prostrarão em adoração a ele, tá? Então, para a gente entender melhor isso, após a era da igreja na terra, que é a era que nós estamos vivendo, toda a atenção de Jesus estará voltada para Israel. Na grande tribulação, Israel será perseguido, e nessa perseguição, muitos judeus vão renovar a sua aliança com o Senhor, tá? Vai acontecer ali um movimento evangelístico muito forte, tá? Que vai levar à conversão de muitas pessoas a Cristo. Mas lembra que o anticristo estará reinando na terra, e o anticristo, o grande desejo dele é que ele seja cultuado no lugar de Jesus, não é? Só que ao perceber que isso estará acontecendo ali por volta de 3 anos e meio do seu governo na terra, então ele vai começar a perseguir Israel e principalmente os cristãos, e haverá morte como jamais houve. A Bíblia diz que não haverá sepulcros em número disponível para o tanto de pessoas que vão morrer. Jesus predisse isso quando disse: vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Tá? Então, por causa do nome de Jesus, muitas pessoas vão sofrer.
muitas pessoas vão morrer. Por quê? Porque as pessoas durante a grande tribulação vão ler a palavra de Deus. Mesmo após o arrebatamento da igreja, a Bíblia Sagrada estará disponível, os que ficaram para trás. Então os mártires vão sacrificar suas vidas para proclamar a palavra de Deus, tá? E é aqui que entra essa questão. Ainda que um verdadeiro cristão esteja em grande aflição, ele jamais deve negar o seu Salvador ou se curvar diante de outro Deus ou Senhor, tá? A alegria do cristão é adorar somente a Deus, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então, o verdadeiro cristão, ele julga como um fator de alegria seres participantes das aflições de Cristo, tá? Ele diz assim: considerai motivo de alegria serdes. Tiago 1, 2 e 8. Tende por grandes motivos a toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé. Não, tem um outro texto. Se sofreis. Deixa eu ver se sofre no corpo. 1 Pedro. Enfim, 1 Pedro, capítulo 4. Deixa eu a gente voltar aqui. 1 Pedro, capítulo 4, olha o que Pedro está dizendo aqui, aqui, 1 Pedro 4 e 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, tá? Para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, veja que o mártir, né, a pessoa que sofre perseguição por causa do nome de Jesus, sermos perseguidos por causa do amor de Jesus, isso deve ser para nós motivo de alegria, tá? Bom, então, muitas pessoas vão sofrer por causa de Jesus. E como o espírito do anticristo já atua na terra, isso já está acontecendo, tá? Mesmo durante a grande tribulação, multidões se converterão a Cristo e estarão dispostas a dar testemunho sobre Jesus. Entretanto, ao demonstrarem a fé no Senhor, pagarão com a própria vida, pois o mundo rejeitará tudo o que diz respeito a Deus. Por isso o sangue dos santos será derramado, até que com sangue receba do Senhor a sua retribuição. Os mártires anunciarão o juízo de Deus sobre a terra como consequência do pecado e da apostasia. E através deste último grande movimento evangelístico, condenarão a impiedade e despertarão a ira de Satanás, do anticristo, do falso profeta. Quais são as consequências aí do martírio? Tá? Quais são aí as consequências do martírio? Bom, a principal delas é que eles se tornarão, dentro da grande tribulação, alvos dos ataques e da perseguição cruel do anticristo. Eles serão humilhados, ridicularizados, torturados, mortos de maneira cruel. Literalmente vão perder a cabeça por amor a Cristo. Tá? Agora, lembra que tudo isso está sendo arquitetado pelo anticristo
mas tudo isso já está dentro de uma estratégia divina também de redenção e também de salvação, tá? O que é o clamor? É expressar em voz alta, é implorar a ação de Deus, o socorro de Deus em uma determinada situação. No Apocalipse, o Senhor nos garante que haverá no céu um clamor, um pedido de vingança que será atendido por ele. Os mártires clamarão pelo juízo divino, seria o mais correto dizer, né? Esse pedido de vingança é um clamor pelo juízo divino, porque Deus é justo, ok? Sobre o sangue derramado e a punição de seus assassinos. Precisamos compreender que o contexto desse pedido se passa na grande tribulação, quando o Senhor agirá de acordo com sua ira e juízo. Portanto, hoje não oramos pedindo vingança, mas sim arrependimento para a salvação, até porque o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Por isso que eu estou dizendo, a nossa oração hoje não é por vingança, é por salvação daqueles que nos perseguem. Agora, vai ser só sofrimento? Claro que não. Os mártires, eles vão herdar refúgio, eles estarão debaixo do altar, protegidos pela obra redentora de Cristo. Eles ganharão novas vestes, uma túnica nova como recompensa, terão um corpo glorificado como os salvos arrebatados antes da grande tribulação. Eles aguardarão em paz a vingança que virá do Senhor. Uma coisa é desejar vingança, outra coisa é saber que Deus é justo, que Deus é juiz e que ele não tem como inocente aquele que é culpado e, portanto, ele julgará, ele castigará os inimigos do seu povo. E isso acontecerá através de um anjo e haverá galardão. Eles reinarão com Cristo durante o milênio. Então, os mártires, durante a grande tribulação, eles reinarão com Cristo durante o milênio, tá certo? Então, essa lição, ela nos dá um panorama sobre os mártires, tá? Então, ela mostra o que é um mártir, é alguém que sofre por causa do evangelho, por causa do testemunho que ele dá, tá? Nós precisamos tomar muito cuidado com as leis de intolerância religiosa. Eu penso que, como cristãos, nós precisamos nos preparar e ter um cuidado muito grande para não atingirmos a religião de ninguém, mas ao mesmo tempo para não entrarmos nesta corrida por processar alguém que foi intolerante com a nossa fé. Porque a fé cristã, ela tem algo diferente de qualquer outra religião. Porque a fé cristã, o cristão já aceita Jesus sabendo, e pelo menos precisa ser assim, que será perseguido por amor a Cristo. Por quê? Exatamente porque o Evangelho ele propõe um estilo de vida que nenhuma outra religião propõe. E, portanto, nós precisamos estar dispostos não só a ganharmos pessoas para Jesus, como a ser perseguidos por aqueles que nós desejamos ganhar para Jesus. Não é? Então, nós devemos orar e trabalhar para que as pessoas se arrependam e estarmos preparados para as piadinhas, para a intolerância, para o que for, por amor a Cristo. Senão a gente vai começar a processar aqueles que nós precisamos ganhar para Jesus, né? Então como é que faz? Eu processo a pessoa que fez uma piadinha com a minha fé e a hora que sai do tribunal, eu falo para ela, estendo a mão e dou um folheto para ela e digo, olha, você precisa ter um encontro com Jesus. Eu acho que não funciona assim. Então nós precisamos ter uma fé firme em Jesus, uma fé sólida, consolidada, para que nenhum ataque do mundo nos desestabilize, pelo contrário, para que nós permaneçamos fiéis a Deus, lembrando que ainda hoje no Brasil, toda e qualquer perseguição ou intolerância que se cometa contra cristãos é nada perto do que muitos dos nossos irmãos sofreram e sofrem em países onde realmente eles só têm o direito de respirar. Mas, fora isso, eles não têm direito à comida, não têm direito à moradia, eles não têm direitos humanos nenhum. Então, a gente tem que tomar cuidado para não fazer uma gritaria em torno de algo que nós podemos suportar. Por amor a Cristo, a sua palavra e por amor aos nossos irmãos que sofreram e sofrem de forma literal
por amor a Cristo. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. E até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.